Pedro teve uma atitude ridícula e provavelmente deve deixar o Flamengo. E eu vou trazer um corte da mídia esportiva analisando esse caso, essa polêmica entre Pedro Felipe Luiz, Pedro e Flamengo. E eles ficaram do lado de Felipe Luiz e criticaram muito o Pedro, largaram o aço para cima do Pedro. Eu vou trazer esse corte para vocês aqui para nós analisarmos juntos. Antes de tudo, te peço, se inscreve no canal para você não perder nada do Flamengo, porque eu trago informações do Mengão aqui todo dia. Então, se você é flamenguista de coração, se inscreve para você não perder nada. E bora pro vídeo depois da vinheta. Bora então ver o que a mídia esportiva falou sobre esse caso do Pedro largou o aço para cima do Pedro e defendeu o Felipe Luiz. E eu concordo. Vamos lá ver. Ele ainda disse o seguinte, tem outro trecho aqui para trazer da coletiva. Caso o Pedro melhore o desempenho, etc. Ele não precisa me dar abraço, me dar a mão, me dar bom dia. Ele precisa ser profissional e resolver no campo. Tenho certeza que quando ele fizer isso aí, eu vou estar esperando o abraço. Mas se ele não quiser me dar, não tem problema nenhum. Eu quero ganhar. Se o Pedro quiser comigo, vamos juntos. Se ele não quiser, outros vão querer. É uma outra era do Flamengo, né? Se a gente for lembrar como era antes dessa diretoria, parecia que aquilo era uma terra de ninguém. Você via o dirigente brigando em shopping, o outro acontecendo não sei o que. Agora, pelo menos, estão tentando criar um ambiente realmente profissional. Eu entendo o Felipe e eu concordo com ele plenamente, porque se um jogador não faz, o outro também não precisa fazer e o outro não precisa, e você perde o dia a dia profissional de fato. E se esse jogador joga sem fazer, aí tudo Pior se ainda, perdeu de vez. Exatamente. Mas para o treinador fazer isso, você precisa de uma instituição forte. Você precisa estar com seus salários pagos em dia, você precisa pagar muito bem os seus jogadores, tratá-los bem quando eles tiverem algum problema físico, você precisa devolver essa situação profissional. E não é qualquer clube, ou aliás, pouquíssimos clubes no Brasil têm hoje moral com os jogadores, usar essa palavra, não pensei se usava ou não, para fazer isso. Outra coisa, para o Felipe fazer isso, eu desconfio como ele é um cara muito inteligente. Ele diz na entrevista, inclusive, que os capitães que falaram com ele e tudo mais, que os jogadores concordam com ele. Porque senão ele não faria isso. Aí ele perde o elenco. Se ele tem os jogadores ao lado dele, a diretoria respalda e o Flamengo, sim, faz a mesma coisa, é o Pedro que tem que se mexer. O treinador simplesmente trouxe à tona uma situação explicando por que um jogador de nível do Pedro, que entrega, como ele falou, mais de 30 gols por temporada, linha de assistências, e é um baita centroavante, não é relacionado ou não consegue jogar como deveria. Os jogadores estão com ele, tanto que ele fala do Pedro pedir desculpas, inclusive para os companheiros. O Pedro pedir desculpas aos companheiros. É muito transparente, né? É muito transparente. Eu lembro de uma frase do Muricy, que ele falava que a gente não sabe 10% do que se passa dentro do futebol. E o Vanderlei também era um outro técnico que falava isso é assunto interno, resolver aqui. As armas do Felipe Luiz são justamente o contrário disso. É o técnico mais transparente que eu já vi. E com a autoridade de quem sabe o que está falando. Não é nada pessoal, ele coloca isso, não é nada pessoal. Ele nem foi agressivo, no sentido das palavras, de levantar a voz, não. Ele foi pontual. O tom de sempre. Ele foi pontual. E falou, em outras palavras, tudo que a gente vem falando aqui, que o Pedro tem que dar o quinhão dele nessa história. E ele fala também que encobriu por muito tempo, segurou por muito tempo, e que agora não deu. Fala de pequenas ironias do dia a dia. Eu acho que isso aí foi a gota d'água, né? É o comportamento debochado. E assim, isso aí não é uma coisa que ele dá a entender. Ele usa essa palavra, o deboche. A maneira como ele responde, as determinações. A única vez que ele usa um termo mais forte que ele fala ridículo. Isso, beirou o ridículo o comportamento dele. Então tem uma coisa que está clara, é indiscutível, assim, é um fato. Não está jogado para opiniões. O Pedro está se comportando pessimamente mal no dia a dia. Isso está claro. E o Felipe fala, ele tem as questões dele com o clube. Né? Aí é com a diretoria. Porque há alguns dias, numa troca de mensagens com o Mauro César, que tanto frequentou essa mesa, um dirigente do Flamengo, que todo mundo sabe quem é, mas o Mauro não quis revelar o nome da pessoa, mas todo mundo sabe quem é, escreveu, e depois, quando o Flamengo nega a informação que um jornalista deu, abastecido por uma troca de mensagens com alguém de dentro do departamento de futebol, o clube nega isso numa nota que é ridícula, para usar um termo que o Felipe Luiz usou em relação ao comportamento do Pedro. A nota do Flamengo é absolutamente ridícula. Ali um dirigente diz que o Pedro pode sair por 15 milhões. Se você é um jogador do nível do Pedro, esqueça por um segundo o comportamento dele. Pense que você é o Pedro. Tudo que você já conseguiu, o que você representa. Tem um dirigente, que é o cara que, em última análise, pode te negociar. Dizendo que aceita esse valor por você, no mínimo você tem direito à sua opinião a respeito desse valor. E você pode naturalmente ficar chateado. Se os nossos superiores aqui um dia forem flagrados numa troca de mensagens, dizendo, o William pode sair da ESPN por qualquer merreca, você vai se sentir bem para trabalhar? Não. Eu sei como você vai se comportar a partir dali. É bem diferente do que o Pedro faz. Mas você vai se sentir bem? Você vai se sentir num bom ambiente de trabalho, onde as pessoas te respeitam e te valorizam? Então, essa é uma questão. Daí a se comportar da forma como ele está fazendo, ele se coloca em risco porque ele desperdiça o que é jogar no Flamengo. Não sei se o Pedro está pensando ou se as pessoas ao redor dele estão raciocinando direito em relação à oportunidade que ele tem. Né?
Isso é verdade, rapaziada. Oportunidade tanto do Pedro jogar no maior clube do Brasil, uma Copa do Mundo aí na cara do gol já. Ano que vem já tem Copa do Mundo e ele tá jogando por água abaixo. A chance dele participar de mais uma Copa e quem sabe trazer esse título para a seleção brasileira, valorizando o passe dele também. Eu acredito, na minha opinião, que o Felipe Luiz não ia falar nada disso à toa. O Felipe Luiz é um cara muito transparente, né? Um cara muito coerente nas suas falas. E ele não ia também trazer esse caso à tona se fosse 1 ou 2 episódios do Pedro. Parece que foi mais de vários episódios do Pedro. E ele segurou até onde dava. Por isso que o Pedro não vinha jogando e ninguém entendia nada. E agora veio à tona toda a verdade. Se isso realmente for verdade, eu estou do lado do Felipe Luiz. Eu quero saber o que você acha. Que lado você está? Do Pedro, com essas, né, atitudes, né, infantis dele, ou do Felipe Luiz? O que você acha? Vai deixando sua opinião aqui nos comentários e bora ver o restante, né, dessa repercussão para nós analisarmos juntos. Porque se trata de ser titular do Flamengo, é o que ele quer, não é? Se ele não está se comportando diariamente para merecer essa condição, e claramente não está pela descrição do seu técnico, tem alguma coisa muito errada acontecendo e ele precisa refletir. A grande discussão é se o Felipe Luiz acertou ou não a expor um jogador dele publicamente dessa forma. E eu duvido que o Felipe Luiz tenha feito isso sem saber qual seria a repercussão no lugar que mais interessa, dentro do vestiário do Flamengo. Então, a partir desse momento, eu acho que o deboche foi a gota d'água e ele decidiu fazer. É uma chamada ao profissionalismo. De todos, não só do Pedro. Eu acho que o ponto é esse, quer dizer, a dúvida que é gerada a partir do momento que o Felipe fala da maneira como falou, com a contundência que ele falou, que não é normal se falar de um jogador, toda a dúvida é o quanto isso é positivo, o quanto isso é negativo. Aí, para mim, tem 2 pontos. Primeiro, é óbvio, e o próprio Felipe Luiz fala isso, é óbvio que para ele chegar a esse ponto, ele já fez tudo que dava para fazer. E ele diz, eu já conversei com o Pedro, eu o protegi o quanto eu podia, eu tentei tudo que eu podia. E essa é uma atitude, não sei se a gente pode chamar de desesperada, mas é uma última cartada, é uma última tentativa. Aí, por que muitas vezes as pessoas contestam quando um treinador faz observações como o Felipe Luiz fez a respeito do Pedro, né? E em geral, nem com essa contundência toda. O que se fala mas aí você está desvalorizando o patrimônio do clube, um ativo do clube. Vamos lá, vamos olhar para o Pedro dos últimos tempos, o Pedro desde a volta da lesão. Vamos lembrar para o que já se falou muito do Pedro, inclusive com outros treinadores, porque também esse discurso e essas notícias de que o Pedro não é um exemplo de dedicação nos treinos, não é de agora, não é a primeira vez que surgiu isso tudo. É claro que para chegar nesse ponto, ele deve ter atingido um patamar inacreditável. E o Felipe Luiz ainda fala assim, ele meio que fala, olha, a gente vê, a gente percebe e eu tenho provas. Então, o que eu quero dizer a tal desvalorização que poderia se causar a partir de uma declaração dessas, acho que ela não é maior do que a desvalorização que já existia em relação ao Pedro, ao ponto, inclusive, de um dirigente falar que por 15 milhões ele sairia, né? E não estou dizendo que dizer isso esteja correto, que abrir isso esteja correto. Mas o que eu quero dizer é que a argumentação de que, falando assim, o Felipe Luiz desvaloriza o ativo do clube, para mim não faz sentido nenhum também. Eu acho que ele tem que falar mesmo, porque pode até ser que um negócio como esse mexa com o Pedro, que faça ele parar para refletir. Certamente o Pedro não esperava isso. Sim. Não é normal. E, aliás, acho que isso, no futebol brasileiro especialmente, é muito menos comum do que a gente vê. Tudo bem, tem caras que fazem isso o tempo todo, como o Mourinho, e até exageram e tudo mais. Mas existem muitos técnicos na Europa que, quando eles percebem que não tem outro jeito, eles vão para esse embate. Acho que o Felipe Luiz talvez traga um pouco de lá e vamos esperar. Tomara que dê certo para o Pedro, porque realmente é um jogador de 28 anos, ainda teoricamente com muito tempo de bom futebol pela frente. E seria importante para o Flamengo também dar certo para o Pedro e, consequentemente, dando certo para o Flamengo, porque, como o Felipe Luiz falou, com relação à capacidade técnica do Pedro, nada a discutir. Onde vai achar um artilheiro de 30 gols por ano? É isso aí, nação rubro-negra. Vamos ver o que acontece nos próximos episódios e é verdade. O Pedro, né, se sair do Flamengo, não sei onde que ele vai jogar. Se ele sair nessa janela, ele vai ter que ir para fora do Brasil, porque ele já fez o número de jogos suficiente no Brasileirão Série A pelo Flamengo e não pode atuar por outra equipe. E eu acho que, sinceramente, na minha opinião, quando chega a esse ponto do técnico expor o jogador dessa forma na entrevista coletiva, eu acho que não tem mais clima, a não ser que o Pedro fosse muito humilde, né? Calçasse as sandálias da humildade, pedisse desculpa ao elenco e a todos, até mesmo fazer um pronunciamento, chamar uma entrevista coletiva, falar que realmente errou e trabalhar duro para poder permanecer no Flamengo, mas eu acho que isso não vai acontecer. Você veiculou aí na internet, né, uma informação do jornalista Vene Casagrande que, né, ele, em contato com alguns representantes do Pedro, eles já disseram que vão tentar uma saída do Pedro do Flamengo ainda nessa janela. Provavelmente
para fora do Brasil. O que você acha? Pedro tem que ficar, tem que sair, ele tem que se arrepender, pedir desculpa para o elenco. Felipe Luiz foi bem em expor na entrevista coletiva, foi mal. O que o Flamengo deve fazer? A diretoria tem que intervir nessa situação? Deixe sua opinião aqui nos comentários, porque a sua opinião aqui é muito importante. Claro, se você ainda não é inscrito no canal e é flamenguista de coração, se inscreve, porque aqui eu trago informações do Flamengo todo dia e você, como flamenguista de coração, vai querer ficar por dentro de tudo. Tamo junto, forte abraço, taca o dedo no like, saudações rubro-negras e até o próximo vídeo do Mengão.